Bom, galerinha, vamos fechar o conteúdo de histologia animal falando hoje sobre o tecido nervoso, ok? Bom, o tecido nervoso ele é caracterizado primeiramente por possuir origem ectodérmica. Isso aqui só a figurinha para lembrar vocês a formação do tubo neural lá na neurulação, coisa que vocês já viram em embriologia. Esse tecido nervoso ele forma a estrutura dos órgãos e do sistema nervoso. O sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, das glândulas endócrinas, são os responsáveis por controlar as atividades dos demais sistemas. Só que tem uma diferença. O sistema endócrino ele faz essa regulação através de hormônios que são liberados no sangue, tem que percorrer todo o organismo para atingir o seu local-alvo. Então, essa regulação a gente considera que ela é lenta em comparação com a do sistema nervoso, porém os efeitos dela são mais duradouros. Já a ação do sistema nervoso nessa regulação, como é feita através de impulsos nervosos, que caminham aí por volta de 720 metros por segundo, você tem aí uma ação muito mais rápida de atingir o alvo, porém é de curta duração, tá certo? Bom, o tecido nervoso ele é basicamente formado por metade neurônio e metade células da glia, ok? Nosso foco principal é o estudo da fibra nervosa, o neurônio, que é uma célula alongada, cheia de ramificações, como eu vou mostrar aqui para frente para vocês. Também outra característica, e gliócito a gente fala no final. Outra característica do tecido nervoso é a baixa quantidade de substância intercelular. Bom, esse tecido, na evolução dos animais, que é o nosso próximo assunto, é a zoologia, vocês vão ver que os primeiros animais a apresentar tecido nervoso são os quinidários, como as anêmonas do mar, as águas-vivas, os corais, ok? Bom, como eu falei para vocês, o sistema nervoso, na biologia 1 você estuda o tecido nervoso, e na biologia 2, no segundo semestre, você vai estudar a fisiologia humana, você vai estudar o sistema nervoso. Por quê? Porque esse tecido ele forma órgãos, o tecido nervoso forma órgãos, como por exemplo o cérebro, o cerebelo, e esses órgãos formam um sistema, um aparelho, que é o aparelho nervoso. Então, lá com o professor de biologia 2, vocês vão ver essa organização do sistema nervoso. E algumas coisas aqui vão ser complementadas lá na fisiologia. Só para vocês terem uma ideia dessa organização, o nosso sistema nervoso ele é subdividido em sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, formado aí pelo sistema nervoso periférico somático, que são os nervos que partem do crânio e da medula espinhal, e o sistema nervoso autônomo, responsável aí pelos os movimentos involuntários automáticos. E aí ele vai falar lá sobre o simpático, parasimpático, beleza? Bom, nosso foco aqui é o tecido nervoso. Olha só, assim como vocês viram na estrutura do músculo, na estrutura do nervo, você tem também aquelas camadas que fazem a compartimentação do tecido, que lá no músculo é o epimísio, perimísio e endomísio. Aqui o que tem? Essa capa de tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, do tipo não modelado. A externa seria o epineuro, que seria equivalente ao epimísio, revestindo aqui o feixe de fibra nervosa. Você tem o perineuro, e envolvendo cada fibra nervosa, que é cada célula, cada neurônio, é o chamado endoneuro. Então, é mais ou menos o mesmo padrão de compartimentação que tem no músculo, tem no nervo, ok? Bom, o neurônio, como eu falei para vocês, é o carro-chefe dessa nossa aula. Então, didaticamente, o neurônio ele é dividido em 3 partes. Você tem aqui essas ramificações, que são chamados dendritos, responsáveis pela captação dos estímulos, e eles vão retransmitir esses estímulos
que ele está chamando aqui de sinais de entradas, que são convertidos num fenômeno de propagação de correntes de íons, que nós chamamos de impulso nervoso, que se propaga aqui no sentido do corpo celular, também chamado de soma, que é onde estão as organelas do neurônio. Está aqui o núcleo, está aqui as mitocôndrias, as demais organelas. O retículo endoplasmático ele é bastante desenvolvido em neurônios, o rugoso principalmente. E aí chega até a formar aqui grânulos, que vocês podem encontrar em algumas figuras sendo chamado de corpúsculo de início. Nada mais é do que grânulos de retículo endoplasmático rugoso. Tá certo? E aí desse corpo celular surge o longo prolongamento do neurônio, que nós chamamos de axônio. Tá certo? Então, repetindo, são 3 partes básicas: os dendritos, o corpo celular e o axônio, que nesse caso aqui ele é revertido por uma capa de gordura chamada de mielina, chamada de bainha de mielina, que deixa alguns pontos descobertos, que nós chamamos de nó de Ranvier, cuja importância eu vou falar mais na frente. Então, o sentido de propagação do impulso nervoso na fibra nervosa é o sentido apontado aqui por essas setas aqui, ó. Esse fenômeno de deslocamento de uma corrente iônica vai ser nesse sentido, sempre dos dendritos para o axônio, tá certo? É um sentido que nós chamamos de unilateral. E aqui esse neurônio ele pode estar ligado através das terminações axônicas com outros neurônios ou com a célula muscular. E esse encontro do neurônio com outra célula nós chamamos de sinapse. Aqui, normalmente, no detalhe aproximado aqui é onde são liberados os famosos neurotransmissores, os mediadores químicos que vão ser responsáveis por passar aí essa corrente iônica para outras células, tá certo? Então, essa parte aqui normalmente recebe esse sinal, o estímulo, que é integrado aqui no corpo celular e conduzido pelo axônio, tá certo? E pode ser transmitido aqui pelas terminações axônicas, beleza? Bom, então essa é a estrutura básica de um neurônio. Bom, nós temos 2 classificações para os neurônios, está aqui bem descritozinho por vocês, mas eu gosto mesmo de explicar na figura, tá? Então, olha só, nós temos uma classificação que é baseada na questão dos prolongamentos que partem da célula, e uma outra classificação que é funcional. Então, em relação, por exemplo, à estrutura, você tem o neurônio chamado de pseudo-unipolar, né? Veja só aqui, está aqui o corpo celular e dele surge apenas um único prolongamento, que se ramifica. Por um lado aqui os dendritos e por outro o axônio. Beleza? Já o bipolar, você vê que do corpo celular partem 2 prolongamentos. É diferente daqui, que aqui parte só um, aqui partem 2. Um para o lado, que vai formar os dendritos na ponta, e aqui o axônio. Beleza? Então esse aqui ele é chamado de bipolar. Bom, já esses outros todos aqui são chamados de multipolares. Por quê? Porque do corpo celular partem vários prolongamentos, tá certo? Vários dendritos, tá certo? E o axônio, inclusive, também pode apresentar mais de um prolongamento. Então, esses neurônios multipolares, eles podem realizar mais sinapses, porque eles têm mais ramificações. A outra classificação é baseada em quê? Na função do neurônio. Então, você tem, por exemplo, os neurônios sensoriais, chamado também de aferentes. O que eles fazem? Eles pegam, captam as informações em forma de impulso nervoso dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central. E o neurônio efetor, tá? Ou chamado também de neurônio motor, é o que vai trazer a resposta para um músculo, para ele se contrair, para um órgão liberar uma substância. Ou seja, é o que a gente diz, o sensorial ele leva a pergunta e o motor ele traz a resposta. E o interneurônio ele faz essa conexão entre o sensorial e o motor,
tá certo? Ele faz essa curva aí, muitas vezes são chamados até de arcos reflexos, beleza? Então, nos neurônios sensoriais, por exemplo, ocorre pseudo-unipolares e bipolares. Nos interneurônios e nos neurônios efetores, chamado de motores, que é o termo que mais aparece, ou eferentes, do tipo multipolar, beleza? Bom, uma pergunta que sempre é feita é: os neurônios são capazes de se regenerar? Bom, assim como a célula muscular, uma vez que ela se torna adulta, eles perdem essa capacidade de se multiplicar. Agora, o axônio, como mostra aqui na figura, ele pode ser rompido por uma lesão, por um acidente, por exemplo. Nós temos neurônios, por exemplo, que eles chegam a ter 1 metro de comprimento. Então, dependendo da distância aqui desse rompimento, o que acontece? Você tem aqui o neurônio que está ligado aqui a uma célula muscular. Houve aqui uma secção. Essa região aqui ela vai ser fagocitada por células da glia que tem essa função. Eu vou falar mais na frente. E aí o prolongamento axônio ele se alonga e restabelece a conexão aqui. A célula não se dividiu, foi o axônio que se regenerou. Tá certo? Você percebeu aqui que nesse momento que ele estava se regenerando, o músculo atrofiou, porque ele deixou de receber estímulo. Tá bom? Agora, se essa distância ela for um pouco grande desse rompimento, algumas vezes pode ser que esse crescimento do axônio não seja acompanhado com essas células aqui que produzem a mielina, que são células da glia, as células de Schwann. E aí não há a conexão desse neurônio com a célula muscular. E aí forma essa estrutura aqui que nós chamamos de neuroma de amputação. E aí perde a comunicação entre o neurônio e aquele músculo efetor. Isso vai provocar algum tipo de paralisia. Beleza? Bom, o impulso nervoso é esse fenômeno de deslocamento de cargas elétricas, uma corrente iônica que se propaga pela membrana dos neurônios, tá certo? Numa velocidade impressionante que eu falei para vocês, que pode chegar a 720 metros por segundo, ou seja, é dessa maneira que nós mandamos as ordens. Eu estou mandando as ordens para os músculos aqui para mim estar falando, tá certo? Ou seja, extremamente rápido. Bom, nós temos que lembrar que o neurônio ele pode estar em repouso ou ele pode estar em ação. Quando ele está em repouso, fica nessa situação aqui. No primeiro ano, isso é falado na parte de transporte ativo. Se fala que as células, não só os neurônios, mas as células de maneira geral, o meio interno, isso no neurônio é mais intensificado, o meio interno ele é carregado negativamente e o meio externo é carregado positivamente, em repouso. Se eu colocar aqui um medidor de voltagem, eu vou ver que o meio interno ele fica aí com um valor negativo de menos 70 milivolts. Isso se deve, essa manutenção desse estágio de repouso, ao trabalho diferenciado dessa estrutura aqui na membrana plasmática chamada de bomba de sódio e potássio. Que fica o quê? Fica expulsando 3 sódio para fora para 2 potássio que entram, beleza? Então esse trabalho da bomba de sódio e potássio é que mantém esse potencial de repouso, tá certo? Onde você tem fora muitas cargas de sódio, muito mais do que dentro, e aqui dentro você tem muita carga de potássio, tá certo? E aqui ele está mostrando que o potássio, apesar de ele ter mais dentro do que fora, ele fica aqui em um certo equilíbrio, porque você tem aqui um gradiente expulsando ele, que é um gradiente químico, que tem mais potássio dentro do que fora, só que ao mesmo tempo tem um gradiente elétrico impedindo ele de sair. Por quê? Porque fora tem muito sódio, que tem carga positiva, o potássio também tem carga positiva, então fica repelindo ele. Então é por isso que se estabelece aí esse equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio dinâmico, não é estático, e fica desse jeito, dentro carregado negativamente e fora positivamente. A gente diz que a membrana ela está desse jeito,
polarizada, ok? Bom, e aí o que acontece para gerar ação, um potencial, uma corrente iônica na membrana desse neurônio? Bom, tem que ser estimulado. Esse estímulo ele pode ser várias coisas. Pode ser um som, pode ser a luz, pode ser o contato físico, contato mecânico. Ou seja, o estímulo é tudo aquilo que é capaz de gerar a despolarização da membrana. Tá certo? E o que é a despolarização da membrana? É uma inversão naquilo que eu falei para vocês, onde a entrada de sódio vai provocar essa mudança, onde dentro vai ficar com um potencial positivo, que antes não era menos 70, passa a ser positivo. Ou seja, há uma inversão. A despolarização, na realidade, ela é uma inversão de polaridade. Como se virasse uma pilha. Ou seja, dentro passa a ficar carregado positivamente e fora passa a ficar negativamente. A que se deve isso? Ao que mostra na figura aqui, a abertura dos canais de sódio. E aí o sódio, que estava doido para entrar porque tinha muito fora, ele entra e aí provoca essa modificação, ok? Logo na sequência que esse canal de sódio abre, vai ocorrer o contrário, a chamada repolarização. Esses canais de sódio vão se fechar, tá certo? E o potássio vai sair, para que volte na repolarização ao estágio anterior, de dentro ficar negativo e fora ficar positivo. Só que termina ficando mais negativo do que o início. Em vez de bater ali em menos 70 mV, vai bater em menos 80, menos 90. E aí nós dizemos que nessa situação ocorre a hiperpolarização. Fica mais negativo do que era antes. E aí essa bichinha aqui, a bomba de sódio e potássio, vai fazer voltar ao estágio de repouso. Tá certo? Nós vamos falar mais sobre isso aí. Então vejam só. Olha só como é que fica no gráfico. Tá certo? Então olha, aqui está em repouso. Eu reconheço porque está aqui em menos 70 mV. Aí ocorre, olha só, que aqui ele compara com a permeabilidade iônica ao sódio e ao potássio. Então veja que casa com a abertura da permeabilidade, com a abertura dos canais de sódio, aumenta a permeabilidade ao sódio na membrana, o sódio ele entra e isso está correlacionado com a despolarização. Ele vai bater lá no valor positivo, aqui mais 30, beleza? E aí à medida que ocorre a diminuição da permeabilidade ao sódio, os canais de sódio começam a fechar, aí vai ocorrendo a repolarização, voltando para o estágio inicial. Casado com isso, a abertura aqui dos canais de potássio, tá certo? E aí os canais de potássio abertos, esse valor vai bater num valor bem negativo, ó, vem aqui em menos 80. Então isso aqui é que nós chamamos de hiperpolarização. E aí a bomba de sódio e potássio volta a funcionar, expulsando 3 sódio para 2 potássio que entra, e aí volta para o estágio de repouso. Então, essa aqui é a curva que representa aí o fenômeno do impulso nervoso com os eventos de despolarização, repolarização, hiperpolarização e volta ao estágio de repouso. Tá certo? Bom, quando a gente bota um aparelho para medir a atividade cerebral, a própria atividade cardíaca, aparecem curvas parecidas com essas, ok? Bom, aqui para ficar bem mais demonstrativo para vocês que o estímulo, o que ele faz? Ele provoca a abertura desses canais de sódio. Aí o sódio entra, por isso que o valor aqui vai bater no valor positivo. Aqui tem um medidor de voltagem, um voltímetro, tá vendo aqui, mais 35. E isso vai se deslocar nesse sentido, beleza? Quem se desloca são as cargas positivas, no caso sódio e potássio. Então, as cargas positivas começam a deslocar internamente e por fora também, mas mais internamente ela vai tocar aqui nesse canal de sódio que está fechado. Só que ele é voltagem dependente. Quando bater aqui um valor positivo, ele abre e isso vai sendo uma sequência em cadeia, provocando aí a abertura de todos esses canais
de sódio nesse sentido aí do dendrito para o axônio, beleza? E à medida que vai ocorrendo essa despolarização, atrás vai voltando ao estágio normal, com o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio, e depois com a bomba de sódio e potássio restabelecendo a situação de repouso aqui, ó, negativo atrás, dentro e positivo fora, tá certo? Então, por isso que é chamado de impulso nervoso, porque ele vai em impulsos, não é contínuo, ele vai em impulsos, tá certo? Essa corrente iônica, tá bom? E aqui está bem descritozinho para vocês, que vocês depois podem fazer a leitura disso que eu já expliquei, tá certo? Bom, aqui tem um videozinho que explica, tá em inglês, mas eu vou fazendo aqui a discussão dos principais pontos, tá? Aqui com vocês. Vamos acompanhar esse. Está mostrando aqui de forma básica as estruturas básicas do neurônio, os dendritos, o corpo celular e o axônio. E o estímulo aqui aplicado aos dendritos ele se propaga nesse sentido, como eu falei para vocês, do dendritos para o axônio. Beleza? Sempre nesse sentido aí. Se ele começar bem aqui no axônio, ele vai daqui para frente. Tá bom? Então, ele vai falar aqui também, os canais de sódio, voltagem independente, os canais de potássio, voltagem independente, e a bomba de sódio e potássio. Então, olha só, o estímulo aplicado provoca a abertura dos canais de sódio, e aí o sódio, ele entra para o meio intracelular. Veja aqui que já mudou com um valor positivo, beleza? E à medida que essa corrente iônica positiva vai se deslocando, os canais de potássio abriram, o potássio saiu e voltou ao estágio negativo. E isso vai passando ao longo da membrana. Okay? Aqui já vai abrir esse outro canal de sódio. O sódio aí vai, à medida que ele abre, ó, vai entrar mais sódio, isso que assume aqui um valor positivo, certo? Em seguida, vai ocorrer a repolarização com a saída do potássio pelo canal de potássio. Só que ele vai explicar que essa bomba de sódio e de potássio, que funciona à base de ATP, que é por transporte ativo, vai expulsar 3 sódios para 2 potássios que vão entrar para aquele valor de menos 80 volte para o estágio de menos 70. E depois da repolarização, ocorre a hiperpolarização. Olha só aqui, ele me diz, no estágio de repouso, menos 70. Abriu o canal de sódio, entrou o sódio, foi bater no valor positivo, aqui mais 40. Beleza? Porque o sódio é um cátion, tem valor positivo. Abriu o canal de potássio, o potássio saiu, também tem carga positiva, então é a expulsão de cargas positivas. Só que termina batendo mais negativo do que era. E aí a bomba de sódio e potássio vai fazer essa correção, tá certo? Porque ela trabalha de forma diferenciada até atingir o valor de menos 70 novamente. Ok? Então, bem explicativo aí esse vídeo sobre os eventos que acontecem aí nessa criação e transmissão do impulso nervoso. Aquilo que eu falei para vocês, nessas fibras, nos neurônios que têm a mielina, a velocidade de condução vai ser bem maior. Por quê? Porque se não tivesse essa mielina, aquela corrente iônica ia ter que percorrer a distância integral do axônio. Só que a mielina ela funciona aqui como um isolante elétrico, beleza? Ela funciona como um isolante elétrico. Então, o que vai acontecer? Como essa área aqui é isolada eletricamente, externamente, aqui não vai ter condução de corrente iônica. Então, o que vai acontecer? Essa propagação dessa corrente iônica ela vai saltar por essas regiões que não tem a mielina.
ela vai ter um aspecto saltatório. Ela vai pulando de nó em nó de Ranvier. E isso faz com que o impulso nervoso tenha uma velocidade bem maior nos neurônios que têm mielina e dos que não têm mielina. E aí dá para saber os efeitos devastadores de doenças que promovem a destruição dessa gordura aqui, que é a mielina. Nós temos, por exemplo, aí o caso da síndrome de Guillain-Barré, onde o Zika vírus ele destrói a célula que produz essa mielina, que é a célula de Schwann, que eu vou explicar no finalzinho as células da glia. E isso provoca efeitos devastadores no funcionamento dos nervos, como, por exemplo, a desaceleração do impulso nervoso. Beleza? Bacana. Então, olha só. Outra coisa importante que é comentada bastante é a chamada lei do tudo ou nada. O que diz essa lei do tudo ou nada? Ela diz o seguinte, que esse estímulo ele tem que ser suficiente para passar o chamado limiar de excitação. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o estímulo ele só provocou a despolarização, mas ela só atingiu menos de menos 50, que normalmente é o limiar de excitação. Então não disparou o fenômeno. Tá? Por isso que diz, ou você tem um estímulo suficiente para fazer o neurônio despolarizar, ou você não tem. Ou é tudo ou é nada. Ele tem que ser suficiente, porque uma vez que você tem um estímulo numa intensidade que ultrapassa esse limiar de excitação, qualquer intensidade a mais, a resposta vai ser sempre a mesma, tá certo? Ou seja, uma vez que ultrapassa esse potencial de excitação, a propagação do impulso nervoso ela vai ser na mesma velocidade. Não tem aquela correlação. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior a velocidade. Não tem essa relação. Basta atingir o limiar. Uma vez que atinge o limiar, a resposta vai ser sempre a mesma. Tá certo? Por isso que fala lei do tudo ou nada. Tá certo? E aqui atingiu o limiar e aí disparou o fenômeno da despolarização de forma completa. Tá bom? Bom, uma vez que esse impulso ele chegue no final do neurônio, ele tem que ser retransmitido para outro neurônio ou para outras células. Então, nós temos algumas classificações para as chamadas sinapses. No caso das sinapses entre neurônios, são chamadas de sinapses interneurais. Elas podem acontecer entre axônio e corpo celular, é a mais comum, que é a axossomática. Mas ela pode acontecer entre axônio e dendritos, que é a axodendrítica, axônio axônica, que é a axoaxônica, dendrito, que é a dendrodendríticas. A mais comum, que mais vocês vão ver nas questões, é as axossomáticas, entre o axônio de um neurônio e o corpo. Aliás, essa aqui é a axodendrítica, entre o axônio de um neurônio e os dendritos do outro neurônio. Essa aqui é a mais comum, até mais do que essa aqui, é a axodendrítica. Os componentes de uma sinapse, então você tem o neurônio, a membrana do neurônio anterior, que vai transmitir esse impulso, que é chamada de membrana pré-sináptica, a do que vai receber a pós-sináptica, e o espaço entre essas membranas é chamado de fenda sináptica, beleza? Isso nos leva a outra classificação das sinapses, que é as chamadas sinapses elétricas e as sinapses químicas. Bom, as sinapses elétricas, elas não envolvem a participação de neurotransmissores, ela é mais rápida. Por quê? Porque essas bolinhas aqui, elas estão representando íons sódio. Então, a propagação daqueles cátions íons sódio pelo meio intracelular vai passar de um neurônio, tá aqui o axônio, né, a terminação nervosa do axônio de um neurônio, e aqui lá o corpo celular, o dendrito de outro axônio, que nós chamamos de pós-sináptico. Então, nesse caso aqui, ele vai passar diretamente de uma célula, de um neurônio para outro, através dessas especializações de membrana chamadas de junções comunicantes, ou junções GAP, que são pontes citoplasmáticas. Aqui não envolve o uso de
neurotransmissores, tá certo? Ela ocorre, por exemplo, entre as células que inervam o coração, as sinapses do tipo elétrica. As sinapses químicas, que são as mais comuns, elas envolvem a liberação desses neurotransmissores, certo? Então você tem aqui a membrana do neurônio pré-sináptico, a membrana do neurônio pós-sináptico, e esse espaço nós chamamos de fenda sináptica, onde são liberados, nessas terminações axônicas, tem aqui as vesículas secretoras que vão liberar esses neurotransmissores. E qual é o papel desses neurotransmissores? Eles vão abrir os canais de sódio do neurônio pós-sináptico para que o sódio possa entrar, o sódio que está ali naquele espaço da fenda sináptica. E aí esse fenômeno de despolarização continue de neurônio em neurônio. Beleza? Aqui está bem mais detalhado essa sinapse química que envolve a liberação desses neurotransmissores. Tá bom? Aqui está bem detalhadinho para vocês e envolve a participação, por exemplo, aqui dos canais de cálcio, tá certo? Os canais de cálcio, eles se abrem, tá certo? Esse cálcio, quando ele entra, ele vai ativar essas vesículas a secretarem por exocitose esses neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles vão abrir no neurônio pós-sináptico. Aqui tem um receptor para ele, vão abrir os canais de sódio para que aquelas cargas positivas possam entrar nesse neurônio e disparar nele o mecanismo da despolarização de membrana. Tá bom? Esse videozinho aqui ele mostra uma sinapse motora que é entre o neurônio e uma célula muscular, que vai levar à contração muscular. Então está aqui a terminação axônica e a membrana da célula muscular que nós chamamos de sarcolema. Então olha só, aqui vai ter a liberação desse neurotransmissor, uma sinapse química, e na sinapse motora o neurotransmissor é sempre a acetilcolina. A acetilcolina ela vai ser recebida pela membrana, lá pelos receptores da membrana da célula muscular. Isso provoca a abertura dos canais de sódio, canais de potássio também. A de sódio, a entrada do sódio que vai promover a despolarização. Nesse caso aqui, dentro da célula muscular ou do neurônio pós-sináptico. Aqui ele está falando que essa colinesterase ela vai degradar essa acetilcolina, esse neurotransmissor, depois que a sinapse for estabelecida. Bom, aqui ele está mostrando, né, que o sódio ele vai entrar e ele está provocando aí a despolarização. No caso, a gente viu uma contração muscular, e o que gera a contração muscular é a chegada do impulso nervoso. E aqui já entrando na parte da fisiologia da célula muscular, você vê lá a questão desse disparo, né? Vai provocar, ele vai ser transmitido lá para o chamado retículo sarcoplasmático, que libera o cálcio. O cálcio aqui é que vai permitir o contato das cabeças da miosina com o filamento de actina e disparar o mecanismo da contração muscular que a gente já explicou numa aula anterior. Então você vê a conexão entre a geração do impulso nervoso e essa transmissão para a célula muscular. Tá certo? Daí está só mostrando que o cálcio ele volta para o retículo sarcoplasmático por transporte ativo. Então tem gasto de ATP que você já sabe, tanto na contração muscular quanto no relaxamento também. Ok? Bom, o que acontece? Esses neurotransmissores, esses excitatórios, os mais comuns é a acetilcolina e as fibras que o William vai falar isso lá do sistema nervoso parasimpático, elas têm como neurotransmissor a acetilcolina, nós chamamos de fibras colinérgicas. E aqueles que usam a noradrenalina, nós chamamos de fibras adrenérgicas, tá certo? Isso aqui vai atuar, por exemplo, nesse caso aqui, na questão do aumento ou a diminuição dos batimentos cardíacos, tá?
Nós temos, no caso, acetilcolina e noradrenalina, são os dois principais excitatórios, mas tem outros, dopamina e serotonina. Assim como nós temos neurotransmissores que bloqueiam o impulso nervoso, bloqueiam a sinapse, que é o GABA, o ácido gama-aminobutírico, e a glicina. Tá bom? Bom, duas observações importantes aí para vocês. Essa questão de massa cinzenta ou substância cinzenta e substância branca. O que acontece? A gente pegar o encéfalo, por fora ele é cinzento e por dentro ele é branco. Já na medula espial, ao contrário, por fora é branco e por dentro é cinzento. A que se deve essa cor, essa tonalidade? Ao arranjo dos neurônios. Essa parte cinzenta ela é formada pelos dendritos e os corpos celulares. E essa parte branca, essa substância branca, ela é formada pelos axônios. É branquinho por causa da mielina, beleza? Bom, outra informação é sobre as células da glia, tá? Os gliócitos chamados. As células da glia, nós temos quatro tipos básicos, só que tem um que tem dois, são praticamente, tem a mesma função, mas são dois nomes, duas células diferentes. Nós temos, por exemplo, quem produz a mielina são os oligodendrócitos e as células de Schwann. Só que o termo oligodendrócito é usado para o sistema nervoso central e o termo célula Schwann para o sistema nervoso periférico. Os astrócitos, que aqui está fazendo uma conexão com o vaso sanguíneo, ele tem a função de nutrir o tecido nervoso. As células da micróglia, elas fazem fagocitose de restos de células, restos celulares. E as células ependimárias produzem alguns líquidos que fazem parte da estrutura do tecido nervoso, como por exemplo o líquido céfalo-raquidiano, que fica ali, por exemplo, nas meninges, tá bom? Então, pessoal, são essas informações que a gente tinha para passar sobre o tecido nervoso, tá bom? E aí a gente fecha esse conteúdo de histologia, tá? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!